União Desportiva de Seguro valida título de campeão nacional de futebol. Muito boa noite, bem-vindos às notícias. Um acidente de aviação ocorrido hoje na zona de Chope matou pelo menos 7 pessoas. Todas as vítimas foram atropeladas por um caminhão que despistou e cortou debaixo de uma ponte. O acidente ocorreu precisamente na ponte sobre o rio Metuxira, quando este caminhão seguia o sentido em Chope, chegando neste local, colheu de surpresa as vítimas que se encontravam a estender roupa nas balizas desta mesma ponte. 4 das 7 vítimas morreram carbonizadas no local após o caminhão cisterna que transportava combustível ter pegado fogo, enquanto que as restantes perderam a vida a caminho do centro de saúde de Enxope. A polícia de trânsito que se fez ao local aponta como prováveis causas do sinistro. Tem-se a velocidade excessiva e condução sob efeito de álcool, que testado o condutor acusou 1,1 miligrama por álcool. Algum apelo que a polícia de trânsito gostaria de deixar? Sim, pedir aos condutores para não conduzir sob efeito de álcool, moderar a velocidade. Momentos depois, parte dos familiares das vítimas apelam ao local para o reconhecimento dos corpos que seguidamente foram transportados nesta ambulância para a morgue do Hospital Distrital de Gondola. A identificação dos corpos que ficaram organizados vai depender, a família está já a identificar cada um através do pé, identificar através do cabelo, e assim o assunto está a andar. Penso que, como é uma situação triste, vamos esperar que as pessoas se vão para podermos tomar as decisões já tomadas. Além de vítimas humanas e danos avultados na viatura, o acidente danificou o posto de telefone Vitel, interrompendo a comunicação através de dados. Devido à fibra óptica, o serviço parou também. Estamos aqui para poder repor. E qual é a área abrangida? É a área técnica. Estamos a falar de onde até onde? De Chope até Chimoio. Nesse momento não há internet? Não há internet. E está que decorrem trabalhos de reposição, portanto, destes serviços. Quanto tempo vai durar mais ou menos? Nós estamos aqui mais ou menos 1 hora de tempo, mas daqui a 30 minutos tudo estará pronto. Por volta das 16 horas, altura em que a equipa de reportagem abandonou o local, o Corpo de Salvação Pública já havia debelado as chamas desta viatura e o trânsito já fluía com normalidade. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. A Diocese dos Pombos celebrou hoje 125 anos da sua criação e os anglicanos reuniram-se no pavilhão de Machaquena, em Maputo, para celebrar a efeméride. A celebração contou com a presença do Presidente da República e convidados vindos da África do Sul, Estados Unidos da América, Suécia, Inglaterra e Portugal. Todos os caminhos dos anglicanos este domingo tiveram como destino o pavilhão de Machaquene, local que acolheu a celebração que marca a passagem dos 125 anos da Diocese dos Libombos. A cerimônia iniciou com a chegada da República Filipe Nyusi e com a procissão dos bispos. A celebração teve muitos momentos de alegria, mas sobretudo a Igreja Anglicana quis mostrar os seus esforços na educação de menores, exemplo dado por esta criança que fez a primeira leitura bíblica em Shitsua. A escola dominical também fez uma apresentação exibindo os ensinamentos que esta igreja tem dado aos seus crentes neste 1 século e 1/4. 25 anos da existência do anglicanismo em Moçambique. Uma comemoração evangélica em convivência. Hoje é o dia de festa com muito louvor, com a admissão da palavra do Senhor. Uma igreja que identifica o poder pentecostal constante, onde todo crente se purifica. Ao longo da cerimônia foi encerrado o 22º Sínodo Diocesano, que vinha decorrendo desde o passado dia 24 de outubro. Entre uma das decisões tomadas recentemente é a expansão da Igreja Anglicana
através da criação da terceira diocese. A Igreja Anglicana de Moçambique está implantada em todo o país e dividida em duas dioceses. Estamos na Diocese dos Libombos, que se estende daqui de Maputo até ao Rio Zambeze, mas temos uma outra diocese que se estende, chamada Diocese do Niassa, que se estende do Rio Zambeze até ao Rio Rovuma. Mas recentemente aprovamos uma decisão de criar uma nova diocese de Nampula, que vai cobrir as províncias de Nampula e de Cabo Delgado. Portanto, essa é a implantação da Igreja Anglicana de Moçambique. Dom Carlos Matzinho, líder da Diocese dos Libombos, recordou alguns dos feitos da mesma no país. Portanto, a Igreja já tem idade e, tendo idade, tem que ter a responsabilidade sobre o trabalho de avançar mais com a evangelização, trazer a mensagem de Cristo ao povo, mas também avançar na sua responsabilidade social. Também o papel que desempenhou na expansão da Igreja Anglicana na África Austral, com o apoio da sua implantação em Angola. A Igreja Anglicana de Angola foi assistida para poder crescer pela Diocese dos Libombos. Nessa altura, o bispo diocesano era Dom Denis Salomão Sengulane, que foi mandatado pelos bispos da província da África Austral para poder assistir, ajudar a Igreja de Angola para crescer. E agora é uma diocese missionária, mas dentro em breve passa a ser uma diocese plena. Tendo vários convidados nacionais e internacionais, que vai também para o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o bispo da Pretória, a quem coube fazer a homilia. São Paulo é profundamente influenciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ele deseja que esses valores que lhe caracterizam sejam notórios entre todos aqueles que são chamados cristãos, tanto os valores da paz, do amor, da sinceridade, da humildade e da unidade no seio dos crentes. O presidente da República, Filipe Nyusi, saudou a Igreja Anglicana pelo apoio à independência, à pacificação e o apoio ao desenvolvimento do país. O Presidente da República, acompanhado pela Primeira-Dama Isaura Nyusi, honrou a celebração dos 125 anos da criação da Diocese dos Libombos e recordou o apoio da Igreja Anglicana ao nacionalismo que conduziu à independência nacional. A contribuição da Diocese dos Libombos foi muito além do ativismo social. Consciente dos desafios que o povo moçambicano colonizado enfrentava, a liderança desta igreja colocou-se ao lado dos nacionalistas, prestando-lhes todo o apoio possível, mesmo ciente dos riscos que tal comportava. A Igreja Anglicana também apoiou esforços para a pacificação do país. Com coragem, determinação e perseverança, desbravaram a desconfiança, construindo pontes que aproximaram irmãos, tornando possível a celebração do Acordo Geral de Paz entre o governo e a Renamo. Podemos testemunhar a fé e a valentia da Igreja Anglicana, que se associou ao Conselho Cristão de Moçambique no projeto de transformação de águas enxadas. Os esforços para o combate de uma das doenças que mais matam em Moçambique, a malária, foram saudados pelo chefe de Estado. O apoio à educação e ao reforço da rede sanitária são outras intervenções reconhecidas por Filipe Nyusi. As suas atividades incidiram nas áreas de educação e saúde, assim que em parcerias com outras comunidades religiosas protestantes, concentraram a sua atenção nos centros educacionais de Maciene, em Gaza, e Musumba, em Niassa, bem como nos hospitais missionários de Chucumbane e de Chicuque, onde um número considerável de moçambicanos teve acesso à educação e saúde. O Presidente da República terminou pedindo a todos os moçambicanos para respeitarem a vontade popular manifestada através de voto nas eleições autárquicas de outubro passado. Já o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, reconheceu a importância da Igreja Anglicana no apoio ao desenvolvimento do país e outras igrejas e dioceses irmãs dos Libombos saudaram a passagem dos 125 anos. Primeiro, de parabéns à Diocese dos Libombos e o trabalho de paz que fez e continua a fazer a dar frutos. Há
uma consciência cada vez maior na nossa sociedade de que a paz é um bem comum a ser preservado por todos, tanto bem a Diocese de Libombos. 125 anos foi um longo período para uma igreja crescer e atravessamos várias dificuldades, podem essa guerra e tudo. A igreja anglicana continua forte e está atraindo muitas pessoas, novos recrutas, principalmente a juventude. Portanto, penso que foi um período bem aproveitado e teremos que lutar para o crescimento mais alto dessa igreja. O que é que espera dos próximos anos? Melhorar mais desenvolvimento. Muita força, muita fé, amor, em especial a paz, para seguirmos para frente. Muita oração, amor, fé com os outros. O que é que espera dos próximos anos desta diocese? União. Espero muita coisa boa, desenvolvimento. Agora é hora do desporto. A União Desportiva do Songo conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de campeão nacional. Os do Elétrico empataram uma bola com o 1º de Maio de Quilibane. Ora bem, vamos a esta altura continuar a olhar para as celebrações dos 125 anos da Igreja Anglicana, onde os convidados são a Igreja pelos feitos conquistados durante esse período. As confissões religiosas, neste caso as confissões religiosas, jogam um papel muito importante na estabilização social. Isso é uma coisa histórica e por isso nós estamos aqui para juntos estarmos alinhados em prol da paz, olhando o contexto atual em que a sociedade moçambicana vive, que é de nós todos estarmos juntos na perspectiva de darmos cada vez mais a paz efetiva e duradoura. Oração por vocações, e especialmente pelo projeto da construção do novo seminário que irá para os ministros do futuro. Sabem o quanto o trono é por armas, bem como a árvore da vida também é feita por armas. No contexto do projeto de transformação de armas enxada, estão guardados no Museu de Londres. Enquanto continuamos a nossa participação convosco na missão de Deus, e como parte da missão do Bispo Diniz, educar o povo de Deus nos Libombos sobre a mordomia da criação de Deus, iremos oferecer $5.000 para apoiar essa missão. A história da Igreja Lusitana e da Diocese Anglicana dos Libombos entrecruzam-se de uma forma particular e única. Com efeito, em meados dos anos 60 do século passado, um dos filhos da Igreja Lusitana, e na altura presbítero, de seu nome Daniel Pina Cabral, foi chamado por Deus para servir a Igreja em Moçambique, tornando-se o seu 9º bispo dos Libombos. O seu trabalho episcopal foi dedicado e cheio de amor, foi sacrificial e cheio de visão para o desenvolvimento do futuro da Igreja. Vi sjunger dig namn. Jesus Guds son lever och dog för alla, för oss lever idag. Han är här, ja han är här. Herren vår Gud vill vi tacka. Estávamos a ver a matéria que dá conta com o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, reconheceu a importância da Igreja Anglicana no apoio ao desenvolvimento
país e outras igrejas e dioceses irmãs dos Lipombos saudaram a passagem dos 125 anos. Agora sim, o desporto, a União Desportiva do Songo conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de campeão nacional. Os hidroelétricos empataram a uma bola com o Pedro de Quilimane. É a festa da União Desportiva de Songo e campeão nacional do Moçambola. Estou muito feliz, o grupo todo está muito feliz. Isso é o fruto do trabalho que a equipe fez para merecer. Merecemos ser campeão, apesar do empate. E cada título é um título, cada título tem um seu significado. Este título vai para os meus amigos e minha família, que têm apoiado sempre e têm todos os lados ao meu lado. Vamos à crônica do jogo. 29ª jornada no campo do Ferroviário de Quilimane. Jogo impróprio para os cardíacos. Os 3 minutos nesta jogada de cabeça tudo coloca a bola na baliza da União Desportiva de Songo e estava feito 1-0. A União Desportiva de Songo procurou responder, mas o 1 de Maio de Quilimane, por intermédio de Nascito, faz este perigo. Na baliza, a guarda de Lionel. Os hidroelétricos não baixaram os braços, até porque fizeram perigo na baliza dos trabalhadores. Estava feita a primeira parte do jogo. No reatamento, a União Desportiva entrou mais aguerrida, com o objetivo de inverter o resultado. Foi assim que, aos 82 minutos, a erra defensiva dos operários coloca Mário a fazer o golo de empate. Banho de água fria no campo do Ferroviário de Quilimane. Já havíamos dito que seria difícil. O 1 de Maio lutava pela manutenção e nós pelo título, mas foi um bom jogo. O 1 de Maio bateu-se muito bem e nós conseguimos reagir. Era necessário sair daqui com pontos e conseguimos. Estamos aqui para trabalhar, simplesmente vínhamos aqui para sair com os 3 pontos para conseguirmos a manutenção. Não foi possível sairmos daqui com os 3 pontos, simplesmente vamos terminar bem o campeonato até a última jornada para ver se saímos bem. A União Desportiva de Songo conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de campeão nacional em futebol, num ano atípico em que houve demissão em bloco da direção da coletividade depois de afastar a equipa técnica. Os campeões nacionais fizeram mais jogos que qualquer outra equipa do país. Veja a seguir o percurso dos hidroelétricos nesta temporada futebolística. Mais um título para Songo, o terceiro em 10 anos consecutivos, a demonstrar que a equipa da União Desportiva de Songo entrou nos anais de uma grande equipa de futebol moçambicano. Uma taça de Moçambique em 2016, um título nacional em 2017 e outro este ano, revelam a grandeza não só da equipa, mas da robustez das direções que passaram por este clube nos últimos 3 anos. E nesses 3 anos sempre esteve nos lugares de destaque em todas as provas em que participou, ou pelo menos em 2 das 3 provas em que sempre esteve envolvida. Um campeão, aliás, bicampeão irregular, entretanto esforçado, que teve muitos jogos nos pés em relação a todas as outras equipas moçambicanas. Ao todo foram 42 partidas disputadas por esta coletividade, quando falta apenas uma jornada para terminar a época desportiva da turma de Songo. Na presente temporada, os hidroelétricos conseguiram 20 vitórias, 11 derrotas e 11 empates, um saldo que pode se considerar positivo, tendo em conta que marcaram 52 golos, tendo sofrido 44, um saldo positivo de 8 golos. Isto revela a veia goleadora dos seus jogadores, com Elder Pelembe, Mário Sinamunda, Lauki e Kambala a serem as veias venenosas dos adversários, mas também uma defesa bastante segura, muitos jogos, mas com que se oferece poucos golos. Do início, a demissão da direção e a equipe
técnica. A União Desportiva de Songo foi a primeira equipa a entrar em ação em Moçambique para preparar a participação nas Afrotaças. Foi afastada da Liga dos Campeões após ser eliminada pelo TP Mazembe na última eliminatória de acesso à fase de grupos, com agregado de 4-3, tendo passado para a Taça CAF. Venceu o play-off frente ao El Hilal Obied, Sudão, e chegou à fase de grupos, onde conseguiu 3 empates e 3 derrotas, terminando na terceira posição com 3 pontos. Mas a boa prestação nas Afrotaças contrastava com as exibições internamente. A equipa teve um mau início do campeonato e foi eliminada da Taça de Moçambique, ainda na fase provincial, diante do Xingal de Tete, o que precipitou o afastamento de Chiquinho Conde do comando técnico por alegadamente não ter atingido os objetivos do contrato que passavam por conquistar a segunda maior prova do país. Pouco depois foi a própria direção de José Costa demitir-se em bloco. Veio a comissão de gestão liderada por Lucas Gune, que foi ao rival provincial Xingal de Tete buscar Nassir Armando para comandar a equipa. Este tinha como objetivo fazer a melhor prova possível na Taça CAF e recuperar lugares na tabela classificativa do Moçambola 2018. Santos do Nassir fizeram milagres em Songo. Nassir Armando aceitou o desafio e foi à luta. No campeonato iniciou uma recuperação sensacional, mesmo tendo muitos jogos em atraso em pouco tempo. Em agosto, a União Desportiva de Songo realizou 5 jogos do Moçambola e mais 2 da Taça CAF, e em setembro fez os 6 jogos de Moçambola, nomeadamente às quartas-feiras e domingos. Nessa altura, quando iniciou a maratona de jogos seguidos, estava na 6ª posição, com menos 8 pontos que o Ferroviário de Maputo. Mesmo com o cansaço nos pés, os jogadores conseguiram recuperar energias e ir atrás de pontos. Acreditaram que era possível. O jogo que disputou diante do Ferroviário de Maputo e que venceu por 2 bolas sem resposta foi o ponto fulcral para saltar a liderança e nunca mais alargar. Ganhou vantagem de pontos e no confronto direto sobre o direto perseguidor de Maputo. Mesmo em jogos em que os hidroelétricos deslizaram, a locomotiva não conseguia aproveitar e chegou na jornada 29 no empate dos hidroelétricos em Climane a aproveitarem mais uma derrota do Ferroviário de Maputo na sua deslocação ao Chiveve. Só na segunda volta, a União Desportiva de Songo fez mais pontos que qualquer outra equipa de Moçambola, nomeadamente 28, adicionados aos 30 feitos na primeira volta, somando 58 pontos que dão o título. E aí vem um Machaquene para o jogo da consagração. Facto mesmo é que a União Desportiva de Songo conquista o título num atípico em que teve 2 direções e 2 equipas técnicas. Mas há mais desafios para esta equipa, que vai representar o país nas Afrotaças 2018 e 2019, que inicia em novembro próximo e termina em maio. O Ferroviário da Beira goleou o seu homônimo de Maputo esta tarde por 3-0 numa partida referente à 29ª jornada do Campeonato Nacional, um resultado que tirou toda a esperança dos locomotivas de Maputo chegarem. Um canto marcado pelo lado esquerdo a passagem desta partida entre o Ferroviário da Beira e o seu homônimo de Maputo, com um golo dos anfitriões marcado por Andro, um golo que não foi registrado pela nossa equipa de reportagem. Daí para os visitantes pressionaram o seu adversário na busca do golo para restabelecer a igualdade, mas os beirenses estavam à altura da pressão e foi fazendo o seu jogo, equilibrando a partida até o intervalo. Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, mas na passagem do minuto 52, o marcador voltou a alterar o golo do baixinho João, do Ferroviário da Beira. O Ferroviário de Maputo operou de imediato 2 substituições com vista, naturalmente, a continuar a lutar por um outro resultado, mas foi o Ferroviário que voltou a sair na base contrária aos 83 minutos. Daio ficou isolado e correu. No lado contrário, seguia Nelito, que acabava de entrar. Daio e a bola e este bombeou o 2-0. Foi um mau jogo, sobretudo pelos números com que nós perdemos. Cometemos erros defensivos que foram fatais. Somos 3 golos, não é comum
a nossa equipa sofrer golos desta natureza, mas há que dar ao adversário. O adversário não tem culpa dos erros que nós cometemos, ganhou e ganhou bem, está de parabéns. Quanto a nós, resta refletir e esperar que o próximo ano traga melhores coisas diferentes daquilo que aconteceram este ano. E este resultado assim um bocado dilatado também se deve ao facto da necessidade que tinha o Ferroviário de Maputo de ganhar. E nós, como estávamos tranquilos, fizemos um jogo por jogo, jogo aberto, jogo para ganhar. Quando assim é, quem está de parabéns, quem sabe que é o futebol. Quem empatou uma bola com o pé de Chimoio em jogo também da 29ª jornada do Campeonato Nacional. Passa o pé de Chimoio Nacional desempenho em busca de manutenção, mas ela o Guardião tenta sair ao jogar e Mutonga estava nas proximidades para fazer 1-0. Esperar que os outros falhem. Cola na equipa da Tumachaquena através ali do camisola. E foi o melhor que se viu na primeira parte. Os tricolores saíram a vencer por uma bola a 0. Depois amortece ali o rebate. No segundo tempo, o PR matou mais vezes, teve as melhores ocasiões, ainda assim não devidamente aproveitadas. O empate só veio no período de compensação. O Celso saltou mais alto na sequência de um pontapé de canto e bateu Jonas para e na sequência do pontapé de canto, acaba sendo ali o recém-entrado, recém-lançado ao jogo, Celso. Perdemos apenas uma oportunidade de termos os nossos adeptos a terminarem o campeonato em festa, portanto temos mais um jogo, vamos tentar, aliás, em festa em casa, mas neste caso ficamos no jogo fora, vamos fazer desse jogo um jogo que também temos que ganhar 3 pontos. É um jogo. Começamos o jogo praticamente a sofrer um golo esquisito. Na primeira parte, o Machacane, depois do golo, cresceu, mas acho que na segunda parte estivemos melhor. Criamos situações claras de golo. Não concretizamos e acabamos. Eu acho que fomos muito penalizados por essa situação, porque a finalizarmos nesta altura teríamos conseguido os 3 pontos. O empate promove o pé de Chimoio, que vai dessa forma acompanhar o Sport de Nampula e o 1º de maio de Quilimane. Cerca de 150 judocas da província de Maputo participaram ontem do torneio Pedro Alves. A prova serve igualmente para celebrar o Dia Internacional do Judo, que hoje se assinala. Mais do que uma competição, a prova visa homenagear Pedro Alves, uma figura que contribuiu para a massificação da modalidade em Moçambique. Além de pais e encarregados de educação, estiveram a assistir aos combates o embaixador do Japão, Toshio Ikeda, e o presidente da Federação Moçambicana de Judo, Fernando Sumbana Júnior. Os judocas de palmo e meio disseram que pretendem melhorar a sua performance de modo a que no futuro breve representem o país em competições internacionais. Já competiu? Já. Foi difícil, ganhou ou perdeu? Ganhei um combate, mas foi difícil. Assim. Meu sonho é chegar a competir em grandes competições, sair, representar Moçambique, todo mundo me conheça e ganhar os Jogos Olímpicos. Fernando Sumbana Júnior, presidente da Federação Moçambicana de Judo, fez um balanço positivo da prova e do crescimento da modalidade no país. Ver esta aderência dos atletas e das famílias. Só olhar para aqui é de encontrar pais, encarregados de educação, avós, estão todos a acompanhar o judo. Já o embaixador do Japão, Toshio Ikeda, garantiu que o seu país continuará a apoiar o judo nacional. Eu desejo os praticantes de judo em Moçambique desenvolver sua técnica cada vez melhor no sentido de poder participar da Olimpíada de Tóquio em 2020. Ainda no âmbito do Dia Internacional do Judo, a Federação da Modalidade agendou para domingo mais uma prova na cidade de Maputo. Continuamos a palmilhar o país em forma de notícia. O Ministro das Obras Públicas aponta o excesso de carga como a principal razão da degradação das estradas. João Machatini exige reforço de controlo e diz que não se justifica que existam básculas que não garantem receita ao Estado.
Falando no encerramento do 4º Conselho Coordenador do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, na noite desta sexta-feira, João Machatini defendeu que a polícia devia tomar medidas duras contra automobilistas que fogem das baixas e acabam danificando as vias de acesso. O controle de cargas nas nossas estradas continua a ser um dos principais fatores de degradação precoce das estradas. Devemos aprimorar mais o mecanismo de controle de carga e não fazer das básculas uma fonte de receita que não seja para o Estado. Machatini aproveitou a ocasião para destacar a necessidade de alocação de todas as receitas das taxas sobre combustíveis ao setor de estradas. Refere-se que estas receitas são a fonte de financiamento para este setor. Entretanto, o governante considera que a verba alocada ao Ministério é baixa. As taxas sobre os combustíveis são a única fonte de financiamento das estradas. Assim sendo, o Fundo de Estradas deverá, junto do Ministério da Economia e Finanças, garantir a alocação integral destas receitas. Igualmente, deverá avançar no sentido de atualização das mesmas, que já não acontece há 9 anos. Outro desafio destacado pelo governante é a ocupação desordenada de terra, além da necessidade de revisão deles para que possa haver parcerias na gestão de reservas de água, numa altura em que a metrópole de Maputo, nomeadamente cidade de Maputo, Matola e Boane, apresentam algumas restrições no fornecimento deste líquido. Vamos olhar o mundo. O Brasil é a segunda volta das eleições presidenciais. Em Moçambique, mais de 600 brasileiros inscritos votaram entre o candidato da esquerda, Fernando Haddad, e o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro. Este domingo que cerca de 140 milhões de brasileiros escolhe o novo presidente do Brasil entre o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, e o candidato da esquerda, Fernando Haddad. O povo brasileiro está mais dividido do que nunca, olhando para as sondagens em que a diferença de intenções de voto entre os dois candidatos é apenas de 5%. Bolsonaro, candidato que promete um combate implacável contra a violência no Brasil, lidera a corrida eleitoral com 55% de intenções de voto contra 45% de Haddad, candidato que garante justiça social, sobretudo aos pobres do Brasil. Em Moçambique, desde cedo começaram a eleger aquele que vai ser o 28º presidente do Brasil. Ele está transcorrendo muito bem. Aqui em Maputo nós temos 680 eleitores cadastrados. No primeiro turno, que transcorreu sem nenhum incidente, e o segundo turno caminha também muito bem. Então o processo corre da maneira satisfatória como a gente espera. São dois candidatos de extremidades opostas, mas há uma causa comum que une todos os eleitores: um Brasil melhor. Que tipo de Brasil espera com seu voto? Espero um Brasil que mantenha a democracia. Precisamos muito para conseguir isso, né? Muito sangue derramado para que a gente mantenha a democracia no Brasil, o direito de expressão, direito de voto, direito da mulher, direito dos negros, direito dos índios. E é isso que eu espero que a gente consiga manter. Um Brasil mais honesto, um Brasil com vontade de crescer, e onde a verba pública seja corretamente empregada. Espero um Brasil onde reine a paz, a democracia, a justiça, e que seja defendido o direito de todos, sobretudo aqueles que não têm voz nem vez na sociedade de hoje. O indivíduo matou 11 judeus que se encontravam em culto numa sinagoga nos Estados Unidos da América. O ataque está considerado um crime antissemita. 11 pessoas foram mortas no ataque com arma de fogo numa sinagoga em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, Estados Unidos da América. O ataque, que aconteceu enquanto se realizava um serviço religioso na sinagoga Árvore da Vida, no sábado de manhã, está a ser tratado como um crime de ódio. O suspeito do ataque, identificado por Robert Bowers, de 46 anos, foi após ser ferido quando forças especiais da polícia entraram no edifício. Alguns meios de comunicação social indicam que Bowers gritou: "Todos os judeus devem morrer", enquanto disparava contra as pessoas presentes na sinagoga. Bowers está sob custódia enquanto é tratado. Há vários ferimentos de bala.
As notícias no Jornal da Noite param por aqui e o segundo bloco será reservado a comentários no espaço conduzido pelo jornalista STV Boaventura Mojico e vai abordar o aumento de taxas no Inater, os resultados das eleições autárquicas, as irregularidades nas contas do Banco de Moçambique e a suspeita de corrupção contra Helena Taipo. Não perca. Vamos observar uma curta pausa, mas está atento às principais cidades moçambicanas. Ora bem, amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18, 26 de máxima para Xai-Xai e 17 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 16. No sul do país, 33 de máxima para Tete, 20 de mínima, 28 de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira, 29 de máxima e 20 de mínima. Climane, 31 de máxima e 19 de mínima. No norte do país, 28 graus de máxima para Lixinga e 14 de mínima, 30 graus de máxima para Pemba e 21 de mínima, 31 graus de máxima para Nampula e 18 de mínima. E eu fico por aqui, até a próxima. Olá a todos, eu sou Eugênia Langa, diretora-geral da MEPA. Farei parte do Mosef Young Lead deste ano, a acontecer nos dias 28 e 29 de novembro. Quero convidar a todos a estarem presentes para nos trocarmos ideias e colhermos experiências. Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suave e refrescante. Só Five Roses é a chávena perfeita de chá para a sua vida de todos os dias e as ocasiões especiais da sua família. E para todos os outros momentos, porque ninguém faz um melhor chá que você e Five Roses. Experimente o novo Five Roses Strong African Blend, um chá de qualidade a um ótimo preço. Valor e qualidade. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade, por isso que as madeiras saem para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução no momento. E um princípio basilar é o princípio da fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. É neste escritório onde reúnem jovens quenianos interessados em política. PAUA 254, o nome da organização dirigida por Boniface Mwangi. Utilizando o Twitter e outros canais de mídia, ele e seus colaboradores mobilizam quenianos a protestar contra a corrupção e o nepotismo. Quando comecei a atuar como ativista, estava sozinho e percebi que se houvesse uma comunidade onde as pessoas quisessem que eu trabalhasse todos os dias e interagisse com os outros, poderíamos construir um movimento. Agora ele tem mais de 250 mil seguidores no Twitter. Os argumentos de Boniface Mwangi chamam a atenção. Ele fala sobre assuntos controversos e faz duras críticas ao governo do Quênia. Eventos com debates como esse são financiados por meio de doações.
Um protesto em particular vai permanecer na memória do ativista. O nosso protesto mais memorável foi o Ocupa a Escola Primária de Lanala. O vice-presidente desse país roubou de nós o playground para construir um estacionamento. Fomos lá pelas crianças para exigir a volta do playground. As polícias armadas que lançaram lacrimogéneo nas crianças, mas elas nunca desistiram. Elas voltaram a recuperar o playground. O ativismo de Boniface também é conhecido fora do Quênia. Depois de assistir a um documentário sobre o fotógrafo, Sara Maria de Alta decidiu trabalhar para a PAUA. Ela começou 2 anos atrás como estagiária e agora tem um emprego fixo. Tudo o que fazemos aqui tem uma mistura de ativismo, usar exemplos das redes sociais para promover mudanças ou denunciar injustiças sociais que acontecem no Quênia. São alguns dos focos dos nossos treinos. Mais de 100 mil jovens já participaram dos workshops do Encourage. O grupo tem encontros semanais. Muitos dos participantes estão aqui por causa de Boniface. Acho que ele tem um papel importante e feito para que os jovens digam não vamos fazer isso de novo, isso não é certo. Ele é um modelo para as pessoas que querem mudanças no país. As minhas ideias para o futuro. Eu gostaria de desempenhar um papel importante na governação deste país, ou alcançar uma posição no setor público, onde eu teria um papel mais definido no trabalho que eu faço. Até lá, ele não deixa passar nenhuma oportunidade de estabelecer contatos. Com toda a influência que contou, Boniface espera transformar os jovens do Quênia em cidadãos responsáveis. Boa noite, telespectador. Seja bem-vindo novamente a este espaço de comentário aqui no Jornal da Noite. Hoje conto também com 2 convidados por os apresentar. Do meu lado esquerdo está Adriano Luvunga, que é politólogo. Muito boa noite, Luvunga. Do meu lado direito está Edilson Mungwambi, que é economista. Boa noite, Edilson Mungwambi. Muito bem, caro telespectador. Hoje selecionamos 4 temas. Vamos começar por discutir o aumento de taxa. Vamos também falar da conferência de imprensa do Banco Central. Vamos falar também dos resultados eleitorais divulgados pela CEI
e lá mais por fim vamos também falar das suspeitas que recaem sobre a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, relativamente à corrupção. Comecemos pelas taxas, e Adriano Vunga, começo mesmo por si. O Instituto Nacional de Transportes Terrestres na Terra tem suas taxas a partir de novembro, e isto em acompanhamento ao ritmo de outras instituições do Estado, como registros notariados e o Gabinete de Informação. No Inatel, há taxas que sobem 400% ou 2.000%. A justificação é cobrir as despesas de programa, porque as instituições já não são capazes de as suportar. A minha primeira pergunta é se concorda com o argumento usado para o aumento destas taxas e se também concorda com os níveis de subida destas taxas. Boa noite, telespectadores. Bom, este é um assunto que tem sido debatido. Ele volta pelos pronunciamentos da vice-ministra dos Transportes e Comunicações, que foi uma comunicação muito infeliz, que não toma em consideração aquilo que é o sentimento popular das pessoas e mostra também um desconhecimento por parte da ministra no que diz respeito ao acesso, por exemplo, da carta de condução, uma habitação, acesso ao emprego por maior parte dos jovens aqui na nossa sociedade. Ora, para a questão das taxas como tal, esta é uma questão que o argumento avançado é um argumento de preguiça. É um argumento que mostra a atitude dos governantes e do governo, que é uma atitude de ir buscar as coisas mais fáceis. E a coisa mais fácil de fazer é ir buscar imposto ou taxas dos cidadãos, sem tomar em conta que o cidadão está a empobrecer-se a cada dia que passa, justamente por uma governação conseguida deste novo governo. No que a argumentação é de que na carta de condução não é um bilhete de identidade, portanto não é obrigatório, mais ou menos a ideia que a vice-ministra tentou transmitir de que a carta de condução é para quem tem condições. Este argumento faz sentido. Qual é, no seu entender, a diferença que existe entre uma carta de condução e um bilhete de identidade? Como disse no início, sim, o bilhete de identidade é legalmente um instrumento que todo cidadão deve ter para se identificar como tal. Ora, a carta de condução é uma habilitação para a condução. A condução tem de transporte pessoal e tem de trabalho. Me parece que, estatisticamente, deve andar entre metade dos que tiram carta de condução para se conduzir a si próprios, também porque não há transporte público de qualidade. Por outro lado, há a outra metade dos que procuram emprego, maioritariamente jovens, para buscar emprego mesmo. Portanto, acha que esses argumentos deviam, ter sido considerados quando se decidiu pelo aumento das taxas? Eu quero separar um pouco. Sim. As palavras que a senhora pronunciou, o argumento daquele momento, que é um argumento de comodismo e próprio de uma governação não adequadamente informada, não só no processo de tomada de decisão, como também na comunicação e o tipo de relação que estabelece com a sociedade. Mas mais estruturalmente, é aqui que o ponto entra, mais estruturalmente mostra que o governo está à procura de ir buscar de onde é mais fácil ir buscar, e de onde é mais fácil é aumentar as taxas, sem se preocupar com o processo do desenvolvimento das pessoas,
por forma a que possam ter condições para pagar por esse serviço, ou o próprio Estado, como noutra sociedade, tem condições de suportar, porque o Estado, ele próprio, é um Estado gerador de riqueza, gerador do desenvolvimento. Muito obrigado, Novunga. Quero ouvir também a sua sensibilidade. Novunga aqui aponta o comodismo, o Estado foi para o lado mais fácil, uma comunicação infeliz da vice-ministra. Tem a mesma opinião? Antes de mais, permita-me cumprimentar os telespectadores que nos acompanham através do canal da STV. Indo à questão que coloca, fomos de fato acompanhando os pronunciamentos da vice-ministra com relação a este agravamento das taxas. Está claro que não há questionamento quanto à necessidade do agravamento. Me parece que o que está em causa é a magnitude do aumento. E principalmente no contexto macroeconômico que o país vive, em que as pessoas deparam-se com um grave aperto, sob o ponto de vista financeiro, decorrente do elevado custo de vida. Então, eu penso que este elemento tem que ser tido em conta quando se está perante a necessidade de agravamento de taxas. O que quer dizer que, ainda que o agravamento da taxa fosse necessário, eventualmente deveríamos ter tido a possibilidade de equacionar um agravamento gradual. Portanto, por um lado, mas por outro e sobretudo a necessidade de uma ampla discussão, portanto, tendo em conta que isso afeta o bolso, socializar esta decisão, das pessoas e preparar, e eventualmente nesse debate público poderíamos ter tido a oportunidade de encontrar soluções alternativas. É preciso também ter em conta que, em termos de conceito, a taxa não se confunde com o preço. E quando diz isso, acha que pela mensagem que a vice-ministra passou foi necessariamente essa, de que o cidadão estará a pagar por um preço e não necessariamente por um serviço? Sim, seria a obtenção da comissão. Olhemos para aquilo que é a abordagem científica do conceito da taxa. A taxa pressupõe a cobrança do Estado aos cidadãos pela contraprestação de um serviço. E neste caso significa que o Estado assume a responsabilidade de prover determinados serviços que são úteis e essenciais para os cidadãos, mas no caso em concreto da taxa, ele impõe aos cidadãos que paguem, portanto, um valor pela contraprestação de um serviço que não significa necessariamente o custo do serviço que é prestado. Porque o Estado tem uma responsabilidade. Portanto, se fosse um preço, o preço este seria determinado em função daquilo que são as dinâmicas do mercado. E aí, normalmente, o Estado transfere esta função para o setor privado. Mas ele, como Estado, não percebe lucro e, por isso, não tem que necessariamente imputar ao cidadão o custo para a provisão de serviços, porque é seu dever assegurar a provisão de serviços de qualidade. Por outro lado, ter em conta aquilo que é o nosso próprio sistema fiscal. O que é que ele determina? O nosso sistema fiscal define que apregoa um princípio de justiça fiscal. Significa que, implicitamente, ele traz a noção de equidade. Significa que o Estado, em nenhuma circunstância, deve impor ao cidadão o pagamento do custo pelo serviço que ele presta. Pelo contrário, deve procurar criar condições que facilitem ao cidadão o acesso aos serviços públicos. Portanto, isto, essencialmente, olhando por uma perspectiva mais teórica e científica, para não tocar nos aspectos que já foram aflorados, que eu penso que para mim não precisaria. Vamos avançar. Novunga, sei que quer contribuir, mas também há uma questão que é interessante levantar. Vamos olhar para o conjunto dos aumentos das taxas. Há o caso do Inater já no próximo dia 5, mas também temos estado a acompanhar sobretudo os registros e notariados
e também acompanhamos o aumento das taxas ao nível do Gabinfo, embora ainda seja um assunto em discussão. O que exatamente esta forma de tomar as decisões revela? Vimos hoje também numa peça no Jornal da Noite, o Ministério das Obras Públicas também quer puxar para si a taxa de estrada. Portanto, parece haver uma corrida das instituições que podem cobrar as taxas em ir buscar recursos. O que isto indicia? Indicia algumas dificuldades financeiras, já um déficit por parte dessas instituições para o seu funcionamento. Sim, muito obrigado. Queria, antes de tocar este ponto, voltar para a questão que me parece que é estrutural. Quando nós categorizamos os Estados em função da relação que eles estabelecem com os cidadãos, e há um contrato que se estabelece, o que estou a dizer é que se olharmos para a evolução do Estado moçambicano, desde sua independência até a esta parte, ele tem sido um Estado que faz duas coisas. Uma, se aloja no bolso do cidadão, no sentido de que procura buscar de todas as formas possíveis recursos do bolso do cidadão, sem que este mesmo Estado seja um Estado que promova o desenvolvimento deste mesmo cidadão para que possa ter capacidade de contribuir. Já vivi em alguns países onde as pessoas pagam até o IRPS, chegam a pagar 50%. Mas por que um Estado que promove o desenvolvimento sente a relação do custo-benefício? O assunto não se coloca. A questão central, para mim, excetuando as taxas para o Gabinfo, e essas não incidem diretamente sobre o cidadão, mas interferem estruturalmente sobre as liberdades e direitos dos cidadãos, porque vão interferir com a capacidade de funcionamento dos mídias. Mas estas, as várias pequenas taxas que vão subindo, isto mostra que, de facto, o Estado está a caminhar para a falência, sob o ponto de vista de capacidade de funcionar. Está a caminhar para a falência. E a falência pode estar ligada, na verdade, às dívidas que nós já conhecemos. Então, o Estado pode estar a fazer duplamente aqui. Pode estar a penalizar o cidadão uma segunda vez, quando este mesmo cidadão já foi penalizado pela crise profunda que dia após dia empurra as famílias para uma situação de uma vida a arrosar a miséria, pela atitude do poder público deste país. Muito bem. Novunga, Edelson, quero ouvir também a sua opinião, sobretudo comentar o que está a dizer Novunga, de que esta dispersão das taxas e o seu aumento pode significar que o Estado está a enfrentar dificuldades e, na expressão da Adriana Novunga, o Estado pode estar a caminhar para a falência. Quero ouvir a sua opinião, mas também até que ponto é que compreende-se que, de forma tão dispersa, estas taxas possam aumentar quase que em simultâneo, quando um dos princípios universais das finanças públicas é a unicidade do orçamento. Temos várias instituições do Estado, cada uma que vai através das suas de mecanismos próprios de financiamento, fazendo também o seu orçamento. Eu poderia enquadrar essa questão no contexto que o Ministério pronunciou-se sobre a necessidade de uma centralização do sistema fiscal. Isso é fundamental, aliás, eu penso que mais do que precisamos de discutir o nosso modelo ou redefinir o modelo do sistema fiscal, tendo em conta os desafios de desenvolvimento, principalmente a médio e longo prazo. A economia precisa de se financiar, o Estado precisa de se fortalecer, mas dentro de um quadro em que se estabelece qual é o nosso modelo de desenvolvimento e qual deve ser o papel do Estado neste novo contexto. Nunca trazia aqui uma perspectiva histórica e uma analogia com outros sistemas fiscais no mundo. O debate sobre o papel do Estado na economia é um debate
sempre presente. E se nós olharmos para o percurso histórico do país e o papel na economia, vamos ver que houve um período em que o país adotou um sistema centralizado e o Estado detinha os meios de produção. Ele arrogava a si a responsabilidade de prover todas as necessidades que a economia podia demandar e garantir a visão de praticamente todo o conjunto de serviços para a sociedade. Quando decidiu migrar do sistema de planificação centralizada para a economia de mercado, me parece que pode ter aqui faltado também um debate profundo sobre o novo paradigma em termos de sistema fiscal. Isto vemos porque, não obstante termos adotado o novo modelo, que é de economia de mercado, o Estado continuou a suportar determinados custos que claramente que não eram sustentáveis. Será o caso dessas taxas ou não? Em parte sim, e nós podemos constatar, por exemplo, que provavelmente a suspensão do apoio direto ao orçamento por parte dos parceiros tenha trazido a tal dificuldade que estamos aqui a levantar da capacidade do Estado de continuar a sustentar custos relativos à provisão de serviços e bens não essenciais. O aumento destas taxas dispersas, pelo que está a dizer, tem explicação nesse déficit orçamental que o Estado está a sofrer? Claramente, desde 2014, claramente que tem, mas o ajustamento ele não pode ser feito fora de um contexto em que se redefine um modelo de desenvolvimento. Isto é o que eu quero dizer. Portanto, por um lado, precisamos de ter um amplo debate sobre qual é o caminho e qual é o modelo e o papel do Estado no contexto de desenvolvimento. Como é que nós criamos o problema aqui a necessidade de recursos para financiar estas aspecto. Agora, por outro lado, eu queria debater aqui a questão de como é que se processa este aumento, este incremento de taxas, por que elas surgem. É preciso que não deixemos de lado aqui a questão relativa ao fato de que quando o Estado decide incrementar as taxas, ele tem presente, em princípio, duas situações. A primeira, que está relacionada com uma eventual fraca demanda pelo determinado serviço, e o Estado, como via disso, a partir da procura deste serviço, não consegue cobrir os custos para a provisão, incrementa a taxa. Mas, por outro lado, pode, intrinsecamente relacionado à necessidade do incremento da taxa, a necessidade de restringir o acesso a determinados serviços. Portanto, falta-nos aqui a informação sobre qual terá, eventualmente, a rácio para o aumento da taxa. Se for apenas o custo, como dissemos inicialmente, ele não é suficiente para justificar, porque não é esse o papel do Estado. Mas, por via do incremento, estivermos a dizer que há uma procura limitada e, por via disso, queremos corrigir esta desigualdade, então teremos que ter mais ou, por outro lado, que este incremento possa indicar que o Estado quer regular o mercado das cartas de condução de modo a disciplinar o seu uso. Portanto, aí temos que ver falta informação e, se fossem esses os argumentos, se calhar poderíamos... Edilson e Novunga, vamos avançar para o tema que é a conferência de imprensa do governador do Banco Central. Há aqui dois pontos. O primeiro tem a ver com a resposta que Rogério Zandamela deu ao da KPG, tem a ver com a dívida interna. Novunga, começamos pela dívida interna pública. O governador do Banco de Moçambique essencialmente voltou a fazer soar o alarme. A dívida subiu 2 bilhões de meticais mês. O governador classificou como elevada e crescente. Eu queria lembrar aqui as palavras de Adriano Maliani, recentemente no encontro com jornalistas, que transmitiram que não têm o mesmo entendimento e que a imprensa e o Banco Central olham para a dívida total que está a subir no sentido de desespero.
explicação do Ministro das Finanças é de que esta dívida, que é a resulta da consolidação fiscal, que passa por incluir nas contas toda a dívida do Estado, deu os exemplos do pagamento atrasados dos subsídios às gasolineiras, o reembolso do IVA às empresas, empréstimos contraídos com aval do Estado para a construção de edifícios públicos, entre outros. Como é para o crescente endividamento público, mas também para estas duas linhas de intervenção diferentes, uma do lado monetário, em que lança sinais de susto, de alerta, mas do lado fiscal passa a mensagem de que está tudo sob controle. Muito obrigado. Eu penso o seguinte, que não nos esqueçamos, em primeiro lugar, foi em redor do Ministério das Finanças que se desenhou o cenário onde estamos hoje de grande endividamento. O Ministério das Finanças é o pivô daquilo que é o endividamento público e externo. Então, as recentes, os posicionamentos públicos recentes do Ministério da Economia e Finanças padeceram de credibilidade, respeito à qualidade da informação que partilhavam no público. Então, eu sou inclinado a confiar mais na informação do Banco de Moçambique. Porque nos anos recentes foi o Banco de Moçambique que sempre mostrou exatamente o Ministério da Economia e Finanças. Sim, então sou mais inclinado a concordar com o alerta do governador de Moçambique. Primeiro. Segundo, porque a informação que eu tenho, e penso que muitos também têm, é de que o cenário de falência do Estado gira em torno dos números que o Ministério da Economia e Finanças vai brincando com eles assim um pouco. E se olhas para aquilo que é a dívida pública interna e a qualidade dessa dívida pública, quem são as pessoas a quem o Estado deve? Qual é a qualidade e a credibilidade dessa dívida? Eu estou a dizer o seguinte: é necessário uma auditoria independente à dívida pública interna. Nós, os cidadãos... Qual é o objetivo dessa auditoria? Iria examinar em quê? Perceber quem são e a seguir aí qual seria o passo? Como é que isso ajudaria a resolver o problema do endividamento interno? Ajuda, em primeiro lugar, a sanearmos. Temos experiências, já fiz trabalho em alguns países, onde a qualidade da dívida interna é inflacionada. Normalmente de 15% a 20%. Ou seja, as pessoas metem expedientes para colher dinheiro público dos cidadãos, do bolso de produtos que não chegaram a ser entregues aos Estados, por um lado. Por outro, de produtos duvidosos. Então, há necessidade de nos organizarmos como sociedade para uma auditoria independente à dívida interna. Mas a justificação do Ministro da Economia e Finanças no Vunga não tem sentido na ideia de que integrou-se toda a dívida da sociedade a estes exemplos dos pagamentos atrasados de subsídios às gasolineiras, o reembolso do IVA. Mas, Mocipo, numa situação de governação eletrônica como de hoje, isso deve ter sido feito há muito tempo. O Estado não pode fechar contas sem fazer isso aí. É a lição básica de contabilidade da escola comercial. Não pode vir agora dizer que fez isso. Fez antes. Esse é o trabalho básico da contabilidade a fazer. Consolidar as contas públicas é tarefa básica. Quer dizer, você não percebe como é possível, numa situação de hoje, vem nos dizer, sobretudo quando é para aumentar a dívida pública. E quem vai pagar são os cidadãos. Bem, Vunga, Edilson, concorda com esta ideia, uma auditoria
a dívida interna pública, ponto 1. Ponto 2, quero ouvir o seu comentário relativamente ao crescente endividamento interno, mas também a esta, digamos, falta de sintonia entre o lado monetário e o lado fiscal, de acordo com as palavras do governador do Banco de Moçambique e das finanças. Bom, que a dívida interna tem estado a crescer, tanto é fato. E é preocupante quando notamos que, de certo modo, há um crescimento na emissão de títulos. Naturalmente, ainda há pouco tempo foram anunciados a emissão de mais títulos de dívida pública, que é um risco implícito que está relacionado ao seu efeito crowding out. Como sabemos, a emissão de títulos de dívida pública, não obstante terem a sua utilidade para o financiamento de débitos de tesouraria corrente, elas afetam a disponibilidade de recursos para o financiamento da economia via setor privado. O que significa que, a curto e médio prazo, temos um de encarecimento do custo do acesso ao crédito. Portanto, sob o ponto de vista teórico, estamos a dizer que, embora está a competir com o setor, embora haja um esforço de estabilização macroeconômica, há um risco de contração por via da redução da disponibilidade do crédito. Isto é indugável. Sob o ponto de vista de aferição da fiabilidade da informação sobre a dívida que é divulgada, eu creio que o Tribunal Administrativo tem esta competência e ela há de fazê-lo de forma sistemática. Portanto, isto não há de ser a grande questão. A grande questão, no meu ponto de vista, é dispensável uma auditoria se o Tribunal Administrativo fizer este papel como deve ser. Exatamente, porque tem dentro das suas atribuições esta competência. E o que é necessário é que haja uma transparência na gestão das contas públicas e que a informação que for partilhada seja uma informação de fato que corresponda àquilo que é a verdade. E eu creio que as instituições dentro do seu quadro, das suas atribuições, saberão fazer o seu papel com responsabilidade. O que chamamos a atenção é o risco, e esta questão do risco do sobreendividamento do Estado é levantada por causa das suas consequências nefastas, quer para o lado monetário, mas também para o lado fiscal. No Vunga, houve a parte no Estado tem de ferir a credibilidade da informação que recebe as instituições do Tribunal Administrativo. Concordo com esse posicionamento. A situação que nos encontramos hoje, depois dos moçambicanos terem experimentado melhorias naquilo que são as suas condições de vida, isso tudo desapareceu de um dia para o outro, justamente porque este mesmo Tribunal Administrativo não fez o seu trabalho como deve fazer em relação às dívidas ocultas. E tem sido elo fraco desse processo. Então, não concordo que o Tribunal Administrativo vá hoje, depois de ter nos habituado a passar esta situação toda, que vai fazer esse trabalho. Se o endividamento público interno é claro, é legal todo ele. Se todas as pessoas que dizem os eles devem dinheiro, é legal isso tudo, não tem problema. Vamos fazer uma auditoria independente a esse endividamento público e vão receber as pessoas. Mas porque o país... Muito bem. Edilson, para sairmos deste ponto, a credibilidade das instituições face às experiências anteriores, como coloca Adriano Vunga? É um ponto de vista. Nós temos presente os relatórios da Auditoria Tribunal que, de fato, já trouxeram e sempre partilharam algumas situações. A questão que se pode colar é o segmento das questões que são levantadas pelo Tribunal Administrativo.
e há de ser por esse motivo que o meu colega do painel levanta algumas reservas. A solução passa necessariamente por uma auditoria independente, pode ser uma vertente para o processo em causa, mas, sobretudo, o que nós levantamos como o ponto assente é que há instituições que por aí têm este mandato e alguns, se não fazem, temos que descortinar o motivo porque é que não os fazem e por que não fazem, sem necessariamente termos que criar novos mecanismos ou novas instituições. Muito bem, vamos avançar ainda a conferência de imprensa do Banco de Moçambique. A outra nova resposta que o governador Rogério Zandamela deu sobre as irregularidades detectadas nas contas do Banco Central pela KPMG. Só para termos aqui uma ideia, Zandamela valorizou a auditoria e disse mesmo que a sua relevância é discutível, visto que o sistema moçambicano ainda não está preparado para seguir os padrões da avaliação apresentados pelos auditores das contas do Banco Central. Minha pergunta no fundo, qual é a análise a estas declarações do governador do Banco de Moçambique, considerando que a auditoria é um instrumento crucial, se não determinante, na tomada de decisões econômico-financeiras? Há pouco tempo eu disse que apoiava o Banco Central em termos de credibilidade em relação ao Ministério da Economia e Finanças. Isso retenho. Agora, não concordo aqui com o governador do Banco de Moçambique. Não pode. Não. Aqui, se ele estiver nos a ver, que se trate publicamente. A KPMG é uma empresa de auditoria das 5 maiores. No passado, utilizou um relatório da KPMG para intervencionar a famosa. Né? Era importante, esse instrumento era válido para intervenção. Hoje já não serve. Que é sobre as suas contas. Diz que não. Se está-nos a acompanhar, e creio, se não está-nos a acompanhar, os assessores tomem nota e informem ao governador de que não, ele tem que vir ao público a se retratar. Porque dele esperamos um papel de credibilização das instituições. Quando as instituições de auditoria independente são fortalecidas, quem é a democracia em Moçambique? Então, aqui, nota muito negativa. Isto aqui, há 2 anos, uma reunião com o Banco de Moçambique. E isto resulta da governação do Banco de Moçambique. Noutras sociedades democráticas, enquanto o governador do Banco de Moçambique é guardião, ele tem um conselho de administração para o qual ele responde. No caso aqui, os administradores do Banco de Moçambique são subordinados, mas um e o outro. Então, ele não tem conselho de administração perante o qual presta contas. Então, é urgente a revisão da orgânica do Banco de Moçambique para melhorar os seus padrões de governação. Por falar aqui, o relatório da auditoria do Banco de Moçambique não deve ser enviado ao governador do Banco de Moçambique. Tem que ser enviado ao Conselho de Administração, perante o qual ele responde. Ele tem que ser chamado para responder ao relatório da auditoria que está na posse do Conselho de Administração. Ele diz, não, isto aqui, quer dizer, os administradores lá são subordinados dele. Isso não pode ser. Então, o que tem que ser feito aqui, urgentemente, é os padrões de governação do Banco de Moçambique. Muito bem. Então, qual é a sua opinião em relação às de Rogério Zandamela, que desdramatizou completamente as irregularidades levantadas pela KPMG? De fato, é difícil dar credibilidade ao discurso ou ao pronunciamento apresentado pelo governador, tendo em conta a substância dos elementos que a KPMG levantou no relatório da auditoria. Comecemos por talvez recordar que a operação do financiamento, para não usar o termo resgate,
do Mozabanco. Até hoje não houve um desfecho, pelo menos do seu ponto de vista de decisão, tendo em conta que não há dúvidas que o Banco Central, como entidade reguladora, está em conflito de interesse ao intervencionar num banco apenas quando nós sabíamos que o sistema monetário no seu todo está a enfrentar enormes dificuldades. Isto é preciso que se diga. E o próprio relator da PMG levantou alguns aspectos ligados a essa intervenção que afetaram aquilo que é a posição econômica financeira do ano financeiro de 2017. Ou seja, já existe aqui uma sequência direta da operação e que agora o governador do banco vem desdramatizar. Portanto, quando temos ainda aqui um aspecto por esclarecer. E olha, há um outro elemento que eu queria trazer à superfície. Na mesma ocasião, anunciaram-se medidas contra algumas instituições financeiras. E, curiosamente, desde o momento que o Banco Central intervencionou no Mozabanco, nunca mais ouvimos falar de nenhuma irregularidade verificada neste banco. É racional que a sociedade especule que provavelmente esta entidade deve ser prevaricadora porque ela está sob a égide do Banco Central. Por isso, de fato, a necessidade de esclarecer e de se regularizar, porque não é ético, até do ponto de vista ético, que a situação persista. A KPMG levantou aspectos concretos. A de imprensa não foram esclarecidos. Era suposto que o governador nos dissesse, para cada um dos elementos, por que é que ele conclui que não tem relevância material. E a KPMG foi peremptório naquilo que são os impactos, do ponto de vista de definição daquilo que é a situação econômica financeira, ou seja, a situação patrimonial do banco. A partir do reporte financeiro de 2017, nas condições que foram apresentadas, é impossível saber qual é que é a posição econômica e financeira, tanto do Banco Central. E isso o governador não pode agora dizer que não é relevante. De todo o governador, eu creio que não pode ter sido feliz nos pronunciamentos, e mais do que isso, deveria estudar um mecanismo interno para transmitir os seus comunicados, porque temos a verificar que há aí algum problema de comunicação que depois pode, se calhar, agilizar todo o bom trabalho que o Banco Central poderá estar a fazer. Muito bem. Ainda sobre este ponto, no VUM, nós acompanhamos o Banco Central a aplicar de forma bastante corrente coimas a vários bancos, sobretudo, digamos, os 5 principais bancos são sempre aplicados por questões ligadas a suspeitas de transferências, ações de terrorismo, em que nessas situações o próprio banco usa a informação da auditoria para tomar esse tipo de decisão. Ouvimos o governador do banco a ver dizer que os bancos comerciais, os bancos centrais a nível mundial já dão muita atenção a estes relatórios de auditoria. E uma das citações que consta no relatório da KPMG é que eles, sobretudo, conduziram esse trabalho à luz de normas internacionais do lado financeiro, portanto, que é uma norma onde se restringe a Moçambique. Portanto, há aqui uma necessidade do governador, conforme levantava o Edelson, vir explicar exatamente os problemas que são levantados pela auditoria. Sim. Bom, não, creio que se o relatório já é final, ou o contraditório, portanto, se os pontos estão lá, aqui as regras da Intosai não foram por parte, né, fazendo o trabalho
cumprindo as regras da Intosai. E o banco está nessa situação, é como disse antes, aqui claramente o Banco Central, uma entidade monetária, está em conflito com aquilo que é o seu papel na sociedade. E um pouco aqui eu da ordem dos contistas e auditores. Assim. Penso que essa entidade tem que vir a público, claramente, a contar. Os bastonários não podem existir só para serem bastonários. Não, tem que estar lá. São os bastonários que estruturam a nossa democracia. Então, tem que vir a público, claramente, condenar de forma clara e veemente e pedir que o governador do banco entre no relatório e discuta o relatório com a seriedade que os assuntos merecem, mas também com o mesmo rigor com que aplica as multas para aqueles que não cumprem as regras que o banco. Então, são um pouco aqui esses meus pontos. A necessidade de subir aqui de ordem que existe vir a público, ajudar a estruturar a nossa democracia nesse ponto de vista. Muito bem, vamos avançar para o Edilson, que são os resultados das eleições autárquicas. A CNE, com base no apuramento, já apresentou os resultados das eleições de 10 de outubro. Essencialmente, confirma-se a vitória da Frelimo em 44 municípios, Renamo em 8 e do MM em 10. Só para saber a ideia, a Frelimo obteve 51,68% dos votos totais, seguido da Renamo com 38,90% e o Movimento Democrático de Moçambique 8,50%. Isto significa, em termos de assento nas assembleias municipais, 837 assentos para a Frelimo, 489 para a Renamo, restantes 84 para o BM. O outro dado importante é que todos os 33 municípios passam pela primeira vez a ter oposição. A minha pergunta é o que olha e o que pode dizer relativamente a este novo mapa político em Moçambique? Quais são as suas grandes notas em relação à forma como passarão a funcionar as nossas autarquias face aos resultados dessas eleições? É importante reconhecer que tivemos um momento ímpar na democracia moçambicana. Ganhamos como país com a participação dos principais partidos, depois de vários anos termos assistido a um boicote, principalmente do partido Renamo. Igualmente, tivemos das maiores participações em termos de eleitorado, comparativamente aos pleitos anteriores, o que significa que o interesse e o sentido de patriotismo dos cidadãos ganha, portanto, um incremento em termos de qualidade. Do ponto de vista dos resultados, não há dúvidas que o Partido Frelimo é o partido que saiu fortalecido destes pleitos, principalmente tendo em conta todo o contexto, como nos referimos, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista político, que por si só cria determinadas barreiras ou dificuldades ao próprio partido, portanto, tendo em conta que ele é o partido que está no poder, mas com esses resultados, a ilação que temos é que o povo continua a depositar o voto. Na frente significa que deposita a confiança no partido, acredita, e com o Partido Frelimo pode continuar a ter e a ter esperança de um futuro risonho. De fato, em algumas autarquias sente-se um equilíbrio em termos de posicionamento dos votos entre os partidos. Vamos a dizer que a oposição cresceu ligeiramente com um incremento de mais 4 autarquias comparativamente àquelas que vinham sendo geridas pela oposição. E temos mais 5 autarquias onde, em termos de assentos, há um ligeiro equilíbrio. Não obstante
eu gostaria de trazer para a cidade de Maputo, onde assistiu-se a uma realidade onde provou-se a supremacia do Partido Frelimo. Sabemos nós, no caso da cidade de Maputo, os antecedentes todos davam uma tendência, provavelmente idêntica a que se verificou depois na Matola, onde ninguém esperava que o resultado fosse idêntico, mas o Partido Frelimo na cidade de Maputo conseguiu em pouco tempo virar todo o cenário e as perspectivas a seu favor. Nuvunga, qual é a sua leitura em relação ao novo mapa político face a estes resultados apresentados pela CNE? Os aspectos que se podem dizer. Queria iniciar pela governação eleitoral, que integra o STAE, CNE e o Conselho Constitucional. Ainda vamos chegar aí. A segunda pergunta. Ok. Neste primeiro, olhando para a distribuição dos assentos, para as vitórias e derrotas, a leitura sobre o mapa e sobre que país é que vamos ter no Conselho Constitucional validar estes resultados, do ponto de vista das dinâmicas de 53 municípios. Bom, nesse ponto de vista, o que se pode dizer, já eu tinha dito aqui antes, é que se compararmos o dia antes das eleições, estava o mapa municípios de que governava, e os dias depois, não estava lá, agora está lá. Está lá e ocupou municípios estruturantes. Município da cidade município de Nampula, tanto que as grandes cidades, e os dados da cidade da Matola mostram uma diferença de apenas um. E isso está dentro daquela margem de erro, né? Enchimento aqui, não enchimento ali, etc. Né? Alteração de edital aqui. Ora, estas são as grandes cidades. E, historicamente, o Partido Frelimo privilegiou as cidades em termos de abastecimento, em termos de melhorias de qualidade de vida. E aqui onde a oposição venceu. Nesse ponto de vista, discordo do meu colega de painel. Em ciência política, não é assim como se mede a vitória. Como é que se mede? Quem é o grande vencedor no caso destas eleições? Sei, não é assim como se mede. Eu estava aqui com um colega, no caso, depois vi no jornal O Savana. Ele dizia assim: em função dos meios que a Frelimo investiu, comparado com os meios que a Arnam investiu, se pode dizer que a Arnam venceu. Ora, essa hipótese é não hipótese, porque a Frelimo sempre dispôs desses meios que dispôs agora. Nunca entrou numa competição eleitoral com os recursos e ter tido um resultado diferente. A questão de recursos aqui não se coloca. E, historicamente, nunca houve meios financeiros do Estado para a oposição em autárquicas. Então, aquilo que é a estrutura da competição não alterou. Então, essa hipótese colocada por esse colega não é hipótese. Agora, em relação ao que o colega diz, aqui, quem estava no poder é a Frelimo, com a exceção de 3 municípios. Frelimo estava no poder. Então, olha-se para a ascensão. E a ascensão, do ponto de vista numérico, por um lado, mas do ponto de vista de municípios estratégicos. E os municípios estratégicos neste país são esses que eu mencionei. A cidade de Maputo aqui, só para lembrar, foi preciso escolher outros candidatos para o candidato Frelimo vencer.
Então, se considerarmos que foi preciso aqui em Maputo excluir candidatos para este vencer, o resultado na Matola, o resultado em Lula, o resultado em Limane e nos municípios litorais, o vencedor é quem não estava e veio, chegou, viu e venceu. Muito bem, Vunga. Edilson, esta ideia de que o vencedor é quem não estava ausente, no caso, a Renamo entrou no processo, 8 municípios, e só em termos de número de assentos, 489. Mantém a ideia de que o grande vencedor, de acordo com este critério, continua a ser a Frelimo ou outros partidos, no caso a Renamo. Do ponto de vista material é indiscutível. Conforme dissemos, quer olhando para os assentos, tanto quanto a percentagem de votos obtidos. Significa que se nós estivéssemos a analisar uma eleição geral, a Frelimo poderia tanto ser indicado porque teria obtido 51%. Isso está claro. E quando vai-se a uma disputa política, em princípio e em hipótese, todos os partidos concorrem para obter a maioria. E a oposição não se pode agora arrogar ao direito de se considerar vitoriosa porque ela não conseguiu a maioria, que era o objetivo. E a Frelimo conseguiu a maioria dos municípios. É claro que, conforme dizia o colega do painel, há um e outro município que, pela natureza estratégica, estando na oposição, tem o seu efeito qualitativo. Mas, sob o ponto de vista quantitativo, as eleições foram ganhas pela Frelimo e eu penso que isso é indiscutível. Agora, olhando para o argumento dos meios, esse argumento de que o partido Frelimo mobiliza os meios e tem maior vantagem em termos de recursos comparativamente à oposição, também é discutível. É discutível se nós tivermos em conta toda a mobilização que gravita em torno da oposição. E nós temos acompanhado alguns organismos não governamentais e não só, e até pode questionar qual é a proveniência dos meios que em alguns pontos específicos a oposição demonstrou, e poderemos constatar que afinal há um apoio financeiro e se calhar substancial que é drenado à oposição e por isso ela dá-se ao luxo de financiar os seus delegados de candidatura e foi comentado que para estas eleições a oposição até apresentava-se com condições luxuosas. Então, que questiona-se qual é a proveniência desses meios? A questão de fundo, e quando se fala de competição política, é olharmos para aquilo que é o projeto, a ideologia dos partidos e acreditar que o eleitorado faz um voto consciente. E se esse eleitorado optou ou continua a ter a opção pela Frelimo e por isso a Frelimo teve uma maior aceitação num número considerável de autarquias, significa que a Frelimo continua relevante e continua o partido dominante. Só para esclarecer aqui alguma coisa. O colega economista, na parte fiquei calado quando falava dos conceitos aí. Ciência política é diferente. Aqui, o Estado moçambicano é um Estado controlado pela Frelimo. O campo de competição eleitoral neste país está desnivelado. Indicador pequenino só. O nosso primeiro-ministro, o Sr. Carlos Agostinho do Rosário, esteve a fazer campanha para Frelimo em Niassa. Ele é o Estado moçambicano. Ele não pode fazer campanha. Os ministros todos estão a fazer campanha e não podem fazer isso. Isso é o Estado moçambicano a fazer campanha. Ou pode ser que o colega saiba dos apoios à oposição. Estamos a falar daquilo que nos diz
está documentado pelos órgãos de comunicação social. Voltando para a Vitória, os municípios eram controlados pelo Partido Frelimo, com exceção da Beira, Gurua e Quelimane. Os dois maiores ciclos eleitorais deste país conhecemos quais são: a Zambésia e Nampula. Quase todos os municípios da província de Nampula foram vencidos pela oposição. Os municípios da província da Zambésia, Quelimane foi para a oposição, Alto Moloco, os outros, a diferença mínima, foram alterados, etc. O que nós estamos a dizer é, sob o ponto de vista estrutural da Vitória, salvo leituras, olha, município como Majacás, etc., conta, mas é um município pequeno. Municípios estruturantes, as duas províncias, mas aqui na província de Maputo, o município estruturante é o município da Matola. A cidade de Maputo, como eu disse, foi preciso afastar os outros pela lei, para o candidato da Frelimo poder vencer. Então, aquilo que eu tenho à minha frente, a não que existam outros que eu não conheço, mas se for estes de que estamos a falar, não só a vitória nestes municípios, mas também a ascensão eleitoral da oposição noutros municípios que não era assim, nomeadamente os municípios da província de Cabo Delgado, mesmo a província de Gaza, com todos os enchimentos que há, né? Então, aqui, claramente, as pessoas da Frelimo vão dizer, olha, venceram pelo número, mas se eles tiverem lá colegas que estudaram essa disciplina de ciência política, vão lhes informar que aquilo que é o significado político das eleições que houve agora, não foram eles que venceram. Muito bem. Edilson quer responder até para sairmos deste tema. Provavelmente possamos estar a discutir duas coisas diferentes. Uma questão é se venceu ou não. E aí não há dúvidas, olhando aquilo que é em termos numéricos, seu entendimento. Em termos numéricos, comparando com a oposição, maior número de percentagem de votos está com a Frelimo. A outra coisa é a significância do resultado, olhando para pontos específicos. E esta é uma análise qualitativa. Não há como não discordar que há pontos essenciais, sensíveis, onde a oposição teve uma relativa ascensão. É preciso que não deixemos de lado o fato de que Nampula e Quelimane já estavam com a oposição. E o número de votos obtido pela Frelimo nesses mesmos municípios, comparativamente aos resultados anteriores, apresentou uma tendência positiva. E esse cenário pode-se verificar também no caso da província, tanto na cidade da Beira, onde a Frelimo suplantou até a própria Renamo. Historicamente, tinha como Beira bastião. E dou mais. Isso, olhando a análise qualitativa que o colega sugere, estamos a fazer análise de pontos específicos. E vou para Gorongosa. E coloco Gorongosa como o epicentro das operações da própria Renamo, onde inclusive o seu líder e o atual coordenador da Renamo se encontram. O Frelimo teve lá a maioria trondosa. Portanto, isto olhando do ponto de vista qualitativo e até simbolicamente, há de ter pesado muito para a Renamo ter perdido o Gorongosa, sobretudo porque Nampula já estava com Renamo. Portanto, é isso que eu quero sugerir. Não há dúvidas que estes resultados deram-nos uma radiografia daquilo que é o momento político em termos de competição. Nota-se claramente que há uma disputa muito forte em alguns pontos específicos. O caso da Matola, em particular, deve trazer à superfície a necessidade de tirar algumas eleições para se aferir que fenômeno é este que leva a que
de forma tão espantosa, a oposição ganha uma extensão considerável no município da Matola. Quanto a isto, já está claro os pontos de vista de cada um. Vamos avançar, vamos evoluir. Adriano, a questão dos recursos que os partidos da oposição submeteram a contestar os resultados. Vimos que, em primeira instância, ao nível dos tribunais de distrito, todos os 7 recursos foram rejeitados. Acompanhamos este fim de semana que mais 2 recursos também foram rejeitados pelo Conselho Constitucional, um que foi submetido pelo MDM na Matola e o outro pela Renamo em Amayabwe, em Tete. Os recursos essencialmente não tiveram provimento por questões processuais. Neste caso, o Conselho Constitucional e dos 7 recursos que foram rejeitados pelos tribunais de distrito não objeto de reclamação na mesa da Assembleia de Voto, tal princípio sacrossanto da impugnação prévia. Se lembrarmos também, desde o início deste processo eleitoral, havemos de notar que quer os recursos da Ajude, quer os recursos da Renamo relativamente a Venâncio Mondlane, também as questões de mérito e de conteúdo não foram avaliados porque houve falhas a nível processual. Portanto, se fizermos uma análise desde o início deste processo até esta parte, os processos todos eles não se discute o seu mérito, eles sucumbem na componente processual. Que significado é que isto tem? É um problema de organização dos partidos, de falta de estruturação, de falta de preparação para pleitos eleitorais importantes como estes? Bom, sim, essa é uma questão importantíssima que coloca. Há um entendimento de que os partidos políticos da oposição, Renamo incluída, MDM incluída, não têm um nível de sofisticação organizacional para estar à altura da dissatisfação popular em relação a Frelimo. Ou seja, estes partidos da oposição não têm níveis de organização para captar adequada e de forma útil aquilo que é o descontentamento e esta mudança geracional que há. O nível de desenvolvimento organizacional dos partidos da oposição é muito baixo. E isso tem sido aproveitado pelo poder público para aquela tarefa que o poder público, incluído o Conselho Constitucional, olha para si como sendo de proteger o poder da Frelimo. Então, destas eleições, a nota mais negativa vai para o Conselho Constitucional. E não era este o Conselho Constitucional que nós tínhamos em mente quando fizemos a emenda constitucional. Não era este o Conselho Constitucional. Este não está à altura daquilo que são os desafios do desenvolvimento político, econômico e social e o progresso da sociedade. O Conselho Constitucional do presidente Gamito não está à altura daquilo que são os anseios do desenvolvimento. É travão este aqui. Se o próprio Conselho Constitucional, porque das eleições deriva a estabilidade política de uma sociedade. Significa isso que as eleições são um ato de interesse público. Se deixar ficar por legalismo dessa natureza, que não vai ao encontro daquilo que é a vontade geral, o sentimento popular, é mau serviço à nossa pátria.
Edilson, qual é a sua opinião relativamente a estes recursos, mas sobretudo esta tendência que acompanhamos, falhas processuais, de acordo com aquilo que as instituições colocam? Pois, duas análises. A primeira é que me parece que os partidos devem se tratar melhor. Esses processos são anunciados com a relativa antecedência e dão tempo e espaço suficiente para os partidos poderem criar as bases para uma participação efetiva. Pelos argumentos dos órgãos competentes, é evidente que o responsável maior do desfecho da submissão dos recursos são os próprios partidos, que não se assessoraram convenientemente, que não se prepararam devidamente e, por sinal, não poderiam ter resultados diferentes. Esta é uma vertente da análise. A outra vertente da análise tem a ver com a própria organização, portanto, ou estruturação dos órgãos eleitorais. Nos esqueçamos que a atual composição dos órgãos eleitorais é resultante de reivindicações dos partidos da oposição. Por sinal, a RENAM, de tal sorte que hoje temos uma composição partidária dentro dos órgãos da administração eleitoral e, por via disso, a oposição, se quer se queixar de alguém, tem que se queixar de si própria, porque hoje acabamos tendo um sentimento mais pró-partidário dentro dos órgãos eleitorais e, como dizia o meu colega Painel, a expectativa dele referiu-se ao Constitucional, eventualmente fosse que os órgãos da administração eleitoral, inclusivamente, tivessem um sentido mais estadual, um sentido mais técnico, um sentido mais imparcial. E claramente que hoje não temos, e a RENAM e o próprio MDM, que estão lá representados, eles devem refletir se hoje faz sentido levantarem questionamentos para uma estrutura de um sistema que eles próprios impuseram que assim estivesse. Muito obrigado aos dois. Adriano Manga, temos mesmo que terminar, e a Edilson Munguando. Este espaço de comentário, caro telespectador, termina por aqui. Hoje, de alguma forma, longo, dada a profundidade dos temas, como se notou até aqui. Portanto, o Jornal da Noite termina neste momento. Agradecer a sua audiência e até uma próxima oportunidade.